palavra de Deus. Existe diferença entre a palavra de Deus falada e a palavra de Deus escrita? Vamos entender isso. Vem comigo. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. E dando continuidade ao estudo do profeta Jeremias, nesta aula nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, as formas de Deus se comunicar com a humanidade ao longo da história. Esta aula ela será dividida em 4 partes. E por que eu fiz isso? Para não se tornar algo assim cansativo, enfadonho. Vai poder ter tempo aí de ouvir, ler, assistir um vídeo completo, devagar. Depois você assiste outro, ficar mais tranquilo, ok? Antes de iniciar a aula, eu te convido a deixar o seu like aqui embaixo. Convido você a assinar o canal, acionar o sininho para que você possa receber novas notificações, de vídeos novos que a gente venha postar aqui no canal. Se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, eu vou deixar um link aqui embaixo de alguns cursos assim muito interessantes. Vale a pena você acessar e assistir, ok? Deus abençoe. Deus possa abençoar a nossa aula no dia de hoje. Vamos iniciar então nosso estudo, a palavra de Deus. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo de número 36, verso de 1 a 4. Ou então você acompanha aqui no slide que eu vou estar passando. Verso de número 1 do capítulo 36 diz assim: Do 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venha converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoo a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Vamos orar ao Senhor? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, nos ajudar a entender o que será falado nesta manhã. Pai Santo, que o Senhor possa abençoar cada vida onde essa mensagem, esse estudo, essa palavra irá alcançar. Pai, que o Senhor possa me abençoar também, concedendo graça, ungindo meus lábios, para que eu possa falar aquilo que está em teu coração. Desde já, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Então, na parte introdutória, vamos acompanhar aqui no slide, está escrito assim: Vimos na lição 3 a pregação de Jeremias no templo, no início do reinado de Joaquim. Está registrado lá em Jeremias, capítulo 26, verso de número 2, onde está escrito assim: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, e vem adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Essa pregação aí de Jeremias 26:2 colocou o profeta em perigo de morte, como nós vamos ver aqui em Jeremias capítulo 26, verso de número 8. Está escrito assim: Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele
os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Passado 4 ou 5 anos, já era possível perceber que o rumo espiritual da nação e do rei ia de mal a pior. Mais uma vez, Jeremias recebeu ordem de continuar a proclamação e ainda com a esperança de que o povo se arrependesse e se livrasse do castigo merecido. Então, na Bíblia, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, ela aparece de 3 formas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus aparece de forma falada. Em segundo lugar, a palavra de Deus aparece de forma escrita. E em terceiro lugar, a palavra de Deus aparece de forma encarnada em Jesus Cristo. Na maioria das vezes, a proclamação da palavra de Deus na antiguidade era feita de forma oral, de forma falada. Os materiais onde era impressa a escrita, seja ela de forma pictográfica, onde figura representava objeto, ou de forma ideográfica, onde figura representava ideias, ou de forma fonográfica, onde figuras representavam sons, não era um material acessível, monetariamente falando, a qualquer pessoa. Por isso, somente os mais afortunados, os que detinham um certo poder aquisitivo, tinham a possibilidade de aquisição ou mandar confeccionar esse trabalho que era totalmente artesanal. A expressão, a palavra de Deus, a palavra do Senhor ou simplesmente a palavra, possui várias aplicações na Bíblia. Em primeiro lugar, refere-se a tudo o que Deus tem falado diretamente sem intermediações. Por exemplo, quando Deus falou a Adão e Eva lá no jardim, o que ele lhes disse era de fato a palavra de Deus. Era o próprio Deus falando diretamente a eles. De modo semelhante, Deus também se dirigiu e falou a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés. E em segundo lugar, além da fala direta, Deus ainda também falou através dos profetas, quando eles se dirigiam ao povo de Deus e expressavam em suas declarações: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Portanto, quando os israelitas ouviam a palavra do profeta, eles ouviam, na verdade, a palavra de Deus. Deus se manifestava, ou melhor, Deus manifestava a sua vontade através de uma linguagem oral, utilizando muitas vezes mediadores, como é o caso de muitos profetas, em especial aqui Jeremias, que é o nosso estudo. Até agora, o ministério do profeta Jeremias era através da linguagem oral. Esse era o recurso que ele utilizava. Constantemente observamos Jeremias relatando as seguintes frases: a ele veio a palavra do Senhor, mas o Senhor me disse, ou então disse-me o Senhor, e ainda disse assim: assim diz o Senhor. Como acontecia isso? Através da inspiração. O que significa? Qual o significado dessa palavra inspiração? Bom, inspiração é uma ideia ou pensamento que surge de repente. É a infusão da vontade divina na consciência humana. É uma influência transcendente e sobrenatural que traz conselhos e ideia aos seres humanos. Nós vamos observar aqui no slide 2 referências que vai trazer luz sobre o que a gente acabou de falar. Primeiro, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a parte A, aqui no slide, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. Não é o homem que simplesmente sai falando por livre vontade. Não. É Deus inspirando o homem. E lá, em 2 Pedro capítulo 1, 21, vai estar escrito assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, o homem não pensou, o homem não imaginou, o homem quis falar assim por livre e espontânea vontade. Não. O versículo aqui continua: entretanto, homens santos falaram
da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que movia esses profetas, esses homens, e move até os dias de hoje, muitos, a falarem aquilo que Deus coloca em seus corações. Dessa forma, então, Jeremias recebia de Deus as revelações da sua vontade e transmitia ao povo através de uma mensagem unicamente falada. Provavelmente não havia nenhum registro das coisas que Deus falava a Jeremias. Só que Deus agora vai levar o profeta a um novo nível, a um novo patamar. Deus agora vai utilizar novos recursos. Deus vai utilizar agora um novo método para atingir os seus objetivos. Agora ele vai falar não somente, Jeremias não vai falar não somente através da linguagem oral, da linguagem falada, mas Deus vai manifestar agora a sua vontade na vida dele, tornando-a pública através da forma escrita. Deus agora vai usar o profeta, para fazer com que a sua vontade seja ouvida de uma forma diferente. Essa nova dinâmica é recheada de muito trabalho, ela é recheada de muito esforço, de muita atenção, porque tinha que ter muita atenção, de muita boa vontade, porque você não tinha, se por um acaso você viesse a errar, você não tinha como apagar. Então você teria que escrever tudo novamente. Vai depender também de muita ousadia, de muita coragem e de muitos desafios. Que desafios são esses? Como será o fenômeno, esse novo fenômeno da palavra de Deus de forma escrita? Esse é um tópico que veremos na próxima aula, onde falaremos sobre a palavra escrita e suas características. Então eu te aguardo na próxima aula, ok? Bom, terminamos aqui a primeira parte da aula, a parte introdutória. E na próxima aula nós vamos aprender um pouquinho sobre as características da palavra de Deus, essa palavra escrita, ok? Então, mais uma vez, eu te convido a assinar o canal, dê o seu like, você possa acionar aí o sininho para que você possa receber aí novas notificações de vídeos novos que nós viemos postar aqui no canal, ok? Então te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.